fração. Parar. Boa noite, pessoal. Vamos aí mais uma aula de fundamentos de matemática elementar, né? Do dia 18. Vamos ver a nossa programação aqui, né? Dia 18. Tá quase acabando. Nós estamos aqui dia 18/11. Tentar aí da página 132 a 143. A gente vai falar um pouquinho de função exponencial, né? Regras de potenciação, radiciação, equação exponencial e função exponencial por último. Vamos ver o que dá tempo de fazer, né? Então vamos lá, embora. Então a gente vai ir a alguns tópicos básicos para a função exponencial, né? Um número elevado a n é ele vezes ele mesmo n vezes, né? Por exemplo, se eu pego aqui, ó, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? A gente vai chamar aqui de base e aqui de expoente. Fora isso, a gente tem que todo número elevado a 1 dá ao próprio número, e todo número elevado a 0 dá 1, exceto o próprio zero, né? 0 elevado a 0 dá indeterminação. Aí aqui vai estar trabalhando com isso, né? 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, é 64. Menos 4 ao cubo, quando tiver entre parênteses, está elevando ao cubo menos e o 4, né? Então aqui vai dar menos com menos dá mais, com menos de novo dá menos. Agora, quando tá dessa forma, tá sendo elevado só o número, tá? O sinal não. Tipo, menos 5 ao quadrado. O 5 está sendo elevado ao quadrado, que vai dar 25, mas tem menos aqui de fora. A não ser que fosse assim, ó. Menos 5 entre parênteses ao quadrado. Aí eu ia estar elevando ao quadrado tanto o sinal quanto o número. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Só um segundinho, pessoal. Vou ligar o ventilador aqui que está um pouco quente. Pronto. Essa regrinha aqui, ela é muito importante, né? Que é quando o expoente é negativo. Vamos pegar ela aí. Então a gente vai começar aí vendo alguns tópicos de potenciação e radiciação para entrar em equações exponenciais e depois função exponencial, né? A gente já viu boa parte da ementa aí. O que está falando aqui, ó? Quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, o menos serve para inverter a fração, né? Desde que eu pertença ao conjunto dos reais sem o zero, porque eu não posso ter zero no denominador, né? Vamos ver um exemplo aqui. 2 elevado a menos 2. Aqui, quando não tem nada embaixo, é como se tivesse o 1. O menos serve para inverter a fração. Então, isso aqui ia ser 1 sobre 2 elevado a 2. Então, a partir do momento que eu inverto a fração, o menos sai. E agora fica tudo elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. Né? Vamos continuando aí aos poucos para ir vendo essas propriedades. Né? Mais um exemplo aqui. Se eu tivesse, por exemplo,
2 terços elevado a menos 3. Primeiro eu vou transformar esse menos aqui em mais, que a gente inverte a fração, né? Quando não tem denominador é 1, igual o caso de 5. Então aqui vai ficar 3 sobre 2 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2 de novo, dá 8. Vamos lá, continuando aí. Vai ter vários exercícios aí disso, né, que eu acabei de falar. Propriedades de potência, né? Vamos falar dessas propriedades aí, que elas vão ser muito importantes, tanto na função exponencial quanto na função logarítmica também, né? Então vamos lá. Vamos ver essas propriedades uma a uma aí, né? Quando eu tenho, primeira propriedade aqui, né? Quando eu tenho produto de dois termos com a mesma base e é produto, a gente soma os expoentes. Por exemplo, 3/4 vezes 3/7. A gente mantém a base, que é 3, e soma os expoentes. 4 com 7, 11, né? Essas propriedades ajudam a gente, principalmente quando as contas são muito grandes, né? Então elas vão facilitar um pouco, né? Um pouquinho de revisão da matemática básica, mas vai ser essencial para a gente desenvolver os tópicos aí de função exponencial e logarítmica, tá bom? Segundo aqui, bom, se a multiplicação vira soma no expoente, então a divisão vai virar subtração. Por exemplo, segundo exemplo aqui, 3/8 dividido por 3/4, né? Então a gente mantém a base e faz o de cá menos o de cá. 8 menos 4 dá 4, então dá 3/4. Então toda vez que é uma divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos ver mais um exemplo aí. Vamos supor que fosse 3/8 dividido por 3 a menos 4. Olha só, pessoal, mantém a base, 3. E aí a gente faz este daqui menos o de cá, tá? Então vai ficar 8 menos o outro que é menos 4, tá? O menos com menos aqui vai virar mais, então isso aqui vai dar 3/12, tá? Então a regrinha é essa aqui, do 2, né? O A elevado a M dividido por A elevado a N mantém a base e faz a diferença dos expoentes. Só que se o expoente aqui da esquerda for negativo, vai pegar um menos com menos e vai virar mais, igual aconteceu aqui, tá? Vamos pro próximo aí. Terceiro exemplo. Quando eu tiver produto de dois termos elevado a um expoente, eu posso elevar cada um dos termos ao valor do expoente. Por exemplo, vamos pôr ele aqui, terceiro. 2 vezes 7 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser, então, 2 ao cubo vezes 7 ao cubo, né? Então, a potência, quando tem uma multiplicação, ela vai entrar em cada um dos termos, tá? Vamos aí no próximo, na quarta. Tá aqui. Quarto tópico. Vamos colocar ele aqui. Uma fração elevada a um expoente, o expoente vai tanto para o numerador quanto para o denominador, tá? Por exemplo, aí, 2 terços elevado ao quadrado. Então vai ficar 2 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado, né? Aí se quiser continuar fazendo as contas, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. E aí para a quinta propriedade, né?
potência da potência. Potência da potência vai virar multiplicação, tá? Tipo, a gente poderia ter o seguinte: 2 elevado a 2 elevado a 3. Então isso aqui é potência da potência. Mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Então isso aqui é o mesmo que 2 à sexta, né? Então a gente tem um conjuntinho de 5 propriedades aí para mexer com potenciação, né? Que vão ser muito importantes. Continuando aí, né? Passar mesmo que de forma rápida, mas vamos comentar um pouquinho sobre cada um aí. O livro vai trazer alguns exemplos, eu já criei alguns ali. Vamos pegar esses aqui então. Mas essas propriedades aqui, essas aqui agora vão ser de radiciação. Toda vez que a gente estiver mexendo com raiz, essa raiz pode virar uma potência, tá? Vamos colocar aqui essas 3 propriedades aí de radiciação. Vale ressaltar que o que a gente vai trabalhar hoje, que é a função exponencial, né? Toda vez que a gente fala de sistema de capitalização, juros compostos, isso tudo vem de base de uma função exponencial, né? O nosso sistema financeiro está baseado nisso, numa função exponencial e também em progressões geométricas também, né? Vem dessas duas coisas. Por exemplo, depois eu apago isso aqui. Se eu colocar aqui uma função y é igual a C, que é um capital, vezes 1,01 elevado ao tempo. Isso aqui é uma função exponencial porque a variável está aqui. E aqui eu estou falando o seguinte: se eu tiver um capital que eu depositar num banco aí numa aplicação, vamos supor que seja 10 mil, eu substituo aqui. E aqui esse 1,01 está falando que está me remunerando por 1% a unidade de tempo, né? Nada mais é do que uma função exponencial que a gente vai estar trabalhando hoje, tá bom? Então a função exponencial ela vai ter bastante utilidade na nossa vida prática mesmo. Vamos mudar a cor aqui. Então vamos pegar essa primeira regra aqui, ó. Raiz enésima de A elevado a M igual a A elevado a M sobre N. Vamos dar um exemplo prático aqui. Raiz quadrada de 7 elevado a 3. A gente sempre pode transformar a raiz em uma potência. A gente vai colocar o 7 como base. O número que está no índice da raiz vai ser o denominador. Então eu ponho 2 aqui e aqui esse expoente vai ser o numerador. Então isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado a 3 sobre 2. É isso aqui que está falando a primeira propriedade para a gente, tá? Agora a segunda propriedade vai falar mais ou menos a mesma coisa, tá? Que ele está assim, ó, raiz enésima de A é igual a 1 a A elevado a 1 sobre N. É porque quando não tem nada aqui, o índice é 1, tá? No expoente. Vamos pegar aqui, raiz cúbica de 7. Pronto. A raiz cúbica de 7, o 7, como ele não está aparecendo em nenhum expoente aqui, é porque esse expoente é o 1. Então, isso aqui vai ser 7 elevado a... O índice da raiz é o denominador, 7 elevado a... Ponho 3 aqui. E, como não tem expoente aqui, é 1. Então, isso aqui é 7 elevado a 1/3, tá? Vamos à última aí. A última propriedade, né, gente? Terceira propriedade. 1 dividido por isso aí tudo aí. Vamos fazer isso daí, né? Então, cadê a pontinha? 1 dividido por
raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então a gente vai aplicar as propriedades o seguinte. Primeiro, isso aqui vai ser 1 sobre 3, vai ser a base. O numerador, o denominador vai ser 3 aqui, né? O índice da raiz é a parte de baixo da fração e o numerador aqui é o 2. Então, 1 elevado a 1 dividido por 3 elevado a 2 terços, tá? E, olha só, o sinal de menos serve para inverter a fração. Isso aqui pode ser 3 elevado a menos 2 terços. Como assim, Mauro? O 3 quando não tem nada embaixo é porque é o 1. E esse menos aqui significa que eu tenho que inverter a fração. Se eu inverter, eu volto para cá. Mas fica mais fácil a gente, às vezes, trabalhar assim do que desse jeito que está à esquerda, tá? Então, essa aí foi a terceira propriedade de radiçação. A gente vai fazer alguns exercícios aí também de equações exponenciais que a gente vai ter que trabalhar com isso, tá bom? Vamos lá, equações exponenciais. Bom, aqui traz exemplos de equações exponenciais. São equações, vêm de igualdade, onde a variável está no expoente. Por isso que a gente chama de equações exponenciais. A gente vai ter 3 tipos de equações exponenciais para resolver, tá? E aí a gente vai aprender a resolver elas. Aí a gente se pergunta, mas para que eu tenho que saber resolver equação exponencial para estudar a função exponencial? Porque vai ser a base, né? A gente tem que saber mexer com a variável no expoente para resolver as partes de função exponencial também. Vamos para o primeiro caso aí, primeiro tipo. Primeiro caso de equação exponencial. Pessoal, veja só, o primeiro caso é quando a gente tem 2 termos só. 5 elevado a x é igual a 125. Eu tenho 2 termos só. Eu tenho que descobrir qual o valor de x, que quando 5 for elevado a esse valor, vai dar 125. Quando a gente tem 2 termos só, a gente iguala as bases e compara os expoentes. Como assim? A base aqui de um lado é 5 e do outro é 125. Então, a gente sempre vai fazer a maior virar a menor. Então, eu vou ter o seguinte, 5 elevado a x é igual a 125 é 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5 de novo, 125. As bases estando iguais, aí a gente compara os expoentes. E aí a gente tem, então, que o x vai ter que ser igual a 3, né? Comparando os expoentes aí, ó. O x aqui e eu tenho 3k. Se a base é igual, o expoente agora também vai ter que ser igual. Então, quando o x for igual a 3, a gente tem essa expressão aqui satisfeita, né? Então, o primeiro caso de equação exponencial ele é bem simples, né? É só a gente igualar as bases e comparar os expoentes. Vamos ver algum outro exemplo aqui. Vamos pegar esse da letra B aqui para a gente fazer ele também, né? Algumas vezes a gente olha e fala assim, mas como é que eu vou transformar isso aqui em duas bases iguais? Mas geralmente tem como sim, tá? Vou colocar aqui mesmo. Três elevado a x é igual a 1 sobre 81, né? Então eu tenho que fazer isso aqui virar. É uma equação exponencial com 2 termos, eu tenho que ter as bases iguais, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, 3 elevado a x é igual
a 1 sobre 81 vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3 de novo, 81. Então, é 3 elevado a 4. Mas repara que ainda não está igual aqui as bases, né? Porque aqui a gente está tendo essa parte aqui no denominador. O que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui que é uma setinha. 3 elevado a x. Se eu colocar um sinal de menos aqui, eu inverto a fração. Então, isso aqui vai ser 3 elevado a menos 4 sobre 1. Lembra que o menos é para inverter a fração. Para eu tirar esse menos aqui, eu tenho que voltar o 1 para cima e o 3 elevado a 4 para baixo e eu não alterei nada, tá? Então, eu vou ter que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 4. O 1, quando está no denominador, a gente pode desconsiderar, porque qualquer coisa dividido por 1 dá ela mesmo. E aí, agora, olha só. Uma vez que as bases estão iguais, a gente compara os expoentes. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho menos 4. Então, x tem que ser igual a menos 4, tá bom? Vamos continuar aí, né? Vamos para o segundo caso aí. O segundo caso é quando a gente tem mais de 2 termos na equação, e aí geralmente a gente resolve ele por substituição, tá? Vamos lá. Vamos pegar essa equação no exponencial aqui. Qualquer pergunta, pessoal, fiquem à vontade, tá? Podem falar à vontade aí. Então, aqui eu tenho 5 elevado a x mais 1 mais 5 elevado a x mais 2 igual a 30. E repara que, então, eu tenho mais de 2 termos. Toda vez que eu tiver mais de 2 termos, a gente vai usar um método de substituição. Então, aqui a gente está no segundo caso, né? E vamos pegar as propriedadezinhas lá de potência. Quando a gente tem uma soma no expoente, é porque isso veio de multiplicação, tá? Então, isso aqui é 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, tá? Multiplicação, mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Então, a gente manteria o 5 e somaria o x com 1, igual tá aqui. Mas, Mauro, por que você está fazendo isso? Para poder fazer substituição, o termo que está com a variável tem que estar sozinho, igual ficou aqui, ó, 5 elevado a x, tá? Aqui, de novo, eu tenho uma adição, ó. Então, quando a gente tem adição no expoente, é porque isso veio da multiplicação. Então, isso aqui é 5 elevado a x vezes 5 elevado ao quadrado, tá? Porque se eu aplico a propriedade, multiplicação de mesma base, mantém a base, que é o 5, e soma os expoentes. Então, ficaria x mais 2 igual a 30, tá? A gente não tem ferramenta para resolver isso do jeito que aqui está. Então, primeiro a gente vai adaptar. Como assim? Eu vou substituir o 5 elevado a x. Eu vou falar que 5 elevado a x é igual a m. E aonde tiver o 5 elevado a x, eu vou colocar o m no lugar, tá? Para eu transformar numa equação simples que eu saiba resolver com as nossas ferramentas, tá? Então, aqui ficou... O m tem mais uma perninha, né? Vezes 5. 5 ao quadrado dá 25. É igual a 30, tá? 5m mais 25m dá 30m é igual a 30. O 30 passa dividindo. 30 dividido por 30 dá 1. Então, eu achei que o m é 1. Já resolvi o exercício? Não. A gente descobriu que o m vale 1, tá? Mas eu quero descobrir o valor de x, né? Então, a gente sabe que o m é igual a 5 elevado a x.
Mas o m não achei que o m vale 1, então no lugar do m eu vou colocar 1, é igual a 5 elevado a x. Agora, a gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1, exceto o 0 elevado a zero. Então o x aqui, o 5 tem que ser elevado a algum valor para dar 1. Esse valor tem que ser zero. Então o x vai ser igual a zero, tá? Quando x vale zero, essa equação aqui é verdadeira, tá? Vamos testar. 5 elevado a x mais 1, o x vale 0, né? Então isso aqui 0 mais 1 dá 1, então fica 5 elevado a 1. 5 elevado a x mais 2, o x vale 1. O x vale 0, né? 5 elevado a 0 mais 2, 0 mais 2 dá 2, então isso aqui dá 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, com 5 dá 30. Então a gente chegaria na expressão 30 igual a 30. Então quer dizer que realmente quando x vale 0, essa equação aqui ela é verdadeira. Vamos pegar mais um exemplo desse daí para a gente fazer. Substituição. Vou pegar o segundo, né? Vou pegar aqui a letra B. Aí aqui a gente já tá vendo que vai ter uma subtração. Subtração vem da divisão, tá? Vamos lembrar isso daí. Nas propriedades de potência, né? Então, olha só, uma equação exponencial com mais de dois termos vai ser por substituição e a gente tem que ter o termo covariável sozinho. Então, aqui tem que ficar 2 elevado a x sozinho e aqui tem que ficar 2 elevado a x sozinho também, tá? Quando eu tenho uma subtração, isso é porque foi advinda de uma divisão, tá? Então, isso aqui vai ser 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Divisão, quando a base é a mesma, conserva a base, que é o 2, e faz o x menos 1, né? O da esquerda menos o da direita. Daria x menos 1 aqui. Mas o de cá já é uma adição. A adição vem da multiplicação. Isso aqui é o mesmo que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Né? Se eu aplicar a propriedade aqui, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, que é o 2, e soma o x com 2. Então, daria 2 elevado a x mais 2. Isso aqui é igual a 36, né? E aí agora a gente vai proceder com a substituição, né? Eu já tenho o 2 elevado a x isolado, de forma separada. Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vai chamar o m de 2 elevado a x. Ou seja, onde tiver 2 elevado a x, a gente coloca o m. Eu vou ter um 2 elevado a x aqui e vou ter outro 2 elevado a x aqui, tá? E agora o resto a gente completa aí. O 2 elevado a x aqui está dividido por 2 elevado a 1, que é 2, né? Então, eu vou pôr o 2 aqui embaixo. Mais... Aqui tá 2 elevado ao quadrado, que é 4, igual a 36, tá? E aí, pessoal, a gente tem então que m sobre 2 mais 4m é igual a 36. Bom, para a gente resolver aqui, eu vou ter que tirar essa fração aqui, né? Ou tirar o mínimo. Uma ferramenta muito boa eu quero que esse 2 não esteja aqui, então vou multiplicar todos os termos da equação por 2, tá? Quando eu multiplico por 2, vai vir um 2 aqui, outro aqui e outro aqui. Tem que multiplicar termo a termo por 2. Esse 2 aqui corta com esse aqui, então vai sobrar só o m. 2 vezes m vezes 4, 2 vezes 4, 8, então aqui vai dar 8m. E aqui é igual a 2 vezes 36 dá 72, né?
Então a gente vai ter m com 8m dá 9m, é igual a 72, e o 9 passa dividindo. 72 dividido por 9 dá 8. Então, m vale 8. Só que a gente não quer o valor de m, a gente quer o valor de x, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, o m é igual a 2 elevado a x, só que o m vale 8. Então, vou pôr aqui que 8 é igual a 2 elevado a x. O 8 é 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 de novo, 8. 2 ao cubo é igual a 2 elevado a x. Igualei as bases, a gente compara os expoentes. Então, eu vou ter aqui que o x vale 3. Então, para resolver essa equação exponencial aqui, só tem uma solução quando x é igual a 3, tá? Vamos lá para o nosso último caso de equação exponencial, que é o terceiro caso aí, né? O terceiro caso, assim como o segundo, a equação exponencial ela tem mais de 2 termos, só que a diferença é que vai cair numa equação de segundo grau depois para resolver. Só isso, tá? O restante é igual. Vamos dar um print aí, vamos mandar ver. Então, vamos para o terceiro caso aí. O processo é bem parecido, tá? Então, a gente tem aí o nosso terceiro caso, é uma equação com mais de 2 termos, e a gente vai proceder da mesma forma, tá? Eu tenho que ter aqui o 2 elevado a x para eu poder substituir. Toda vez que tem mais de 2 termos, a gente tem que substituir. Esse aqui, ó, 2 elevado a 2x, eu posso transformar isso aqui em 2 elevado a x elevado a 2. Porque quando eu tenho multiplicação no expoente, é porque veio de potência da potência, lá das regrinhas, tá? Voltando ali nas regrinhas para vocês verem, né? Será que tá muito longe? Tá, né? Olha as regrinhas aí, ó. Quando temos multiplicação no expoente, é porque veio da potência, tá? Então, a gente pode estar no caso da multiplicação aqui no expoente e voltar para a potência da potência. A gente tanto pode ir da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, tá? Vamos voltar lá. Então, resolvendo aí, a gente vai transformar isso daí, tá? Então, aqui vai ficar 2 elevado a x, que é o que eu vou querer substituir, elevado a 2. Aí, se eu quisesse voltar, a potência da potência ia multiplicar, então aqui ia ficar 2 vezes x, ia ficar 2x, igual tá aqui. Menos 3 vezes 2 elevado a x, mais 2 é igual a 0. Aí agora a gente pode substituir, e eu vou definir a substituição assim, ó. Eu vou chamar de m o 2 elevado a x, ou seja, onde tiver 2 elevado a x eu vou colocar um m, tá? Então aqui vai ficar m ao quadrado, né? Eu tirei esse 2 elevado a x, tinha o 2 aqui de fora, m ao quadrado, menos 3m mais 2 igual a 0. Beleza, qual que é a diferença? A diferença é que a gente caiu na equação de segundo grau, agora a gente vai ter que resolver ela, só essa, tá? Resolvendo aí nossa equação de segundo grau, né? Eu vou ter aqui o delta, é o valor do b ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 2, e aí a gente vai ter que o delta é igual a menos 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8. 9 com menos 8 dá 1. Agora a gente acha as raízes. M1 e M2, né? Ah, Mauro, não é x1 e x2? Aqui a variável que a gente escolheu foi o m, né? Então, as raízes é menos o valor de b. O b vale menos 3. Então, menos
menos 3 dá mais 3. Mais ou menos raiz de delta. O delta vale 1. Raiz de 1, 1. Sobre 2 vezes o valor de A. O A vale 1. 2 vezes 1, 2. E aí aqui a gente vai ter as duas raízes. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, 2. 3 menos 1, 2 dividido por 2, 1. Então a gente achou que o M vale ou 1 ou 2, né? E aí agora a gente substitui. Eu sei que M é igual a 2 elevado a x, né? O M é igual a 2 elevado a x. Então eu vou ter dois casos aqui. Quando o M vale 1 e quando o M vale 2, né? Então, considerando que o M vale 1, então eu vou ter que 1 é igual a 2 elevado a x. 2 tem que ser elevado a qual número para dar 1? Bom, todo número elevado a 0 dá 1, então o x aqui tem que ser 0. Então vai ser verdadeira quando o x é 0. E o segundo caso é quando o M vale 2, né? Então eu vou ter que 2 é igual a 2 elevado a x. E aí aqui, gente, para 2 ser igual a 2 elevado a x, o x tem que ser 1, porque 2 elevado a 1 dá 2 também, tá? Então a gente achou as duas respostas aí pro M, pro x, né? Aí, ó, as respostas são 0 e 1, né? O conjunto verdade, quando a gente fala de conjunto verdade, são os valores que fazem essa equação aqui ser satisfeita ou serem verdadeiras, né? Então deu 0 e 1, assim como o nosso também deu 0 e 1. Vamos continuar aí então. Aí agora a gente entra na função exponencial propriamente dita, né? E suas características aí. Vamos lá. A função exponencial, pessoal, ela é da forma f de x é igual a elevado a x, tá? Repara que quando a gente fala em raiz, é o valor que eu vou ter que colocar no lugar de x para o y, que é essa parte da esquerda, dá 0. Só que nenhum número elevado a nenhuma variável vai dar 0. Porque se o x for 0, aqui vai dar 1 a resposta, tá? O que eu estou querendo falar? A função exponencial ela não tem raiz. Não vai ter nenhum valor que eu coloco no lugar de x que me leva no y igual a 0, tá? Então a função exponencial ela vai ser definida da seguinte forma. O a tem que ser diferente de 0. Na verdade, não. Peraí. O a, que é a base, tem que ser maior que 0 e o a tem que ser diferente de 1, tá? Então sempre vai ser um número elevado à variável, só que esse número tem que ser positivo e diferente de 1. Porque se fosse 1 elevado a x, por exemplo, 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Não ia mudar nada nunca, tá? E aí a gente vai ter isso aqui, ó. Essa função exponencial... Cadê a pontinha? Quando o a for maior que 0 e menor que 1, essa função vai ser crescente. E quando o a for maior que 1, ao contrário, ela vai ser decrescente, tá? Quando o a estiver entre 0 e 1, que é a base, então ela é decrescente, tá? Como assim entre 0 e 1? Por exemplo, meio elevado a x, então seria decrescente. Toda vez que a base está entre 0 e 1, ela é decrescente. Mas por quê? Meio elevado a 1 dá meio. Meio elevado a 2 dá 1/4. Meio elevado a 3 dá
é 1/8. Tá vendo que os números vão diminuindo à medida que eu aumento o valor de x? Por isso que ela é decrescente. E toda vez que o a for maior que o 1, aí ela é crescente, tá? Crescente. Então, a função exponencial ela tem essas características. Ela é da forma y igual a elevado a x, onde a base é maior que 0 e diferente de 1. Vai ser crescente se a base está entre 0 e 1. E vai ser decrescente se a base está entre 0 e 1. E crescente se a base é maior que 1. Vamos ver um exemplo aqui. Vou pegar um aqui, que eu vou fazer o gráfico, vou fazer tudo. Aí a gente acompanha ela. Exemplo. Então eu tenho aqui, ó, f de x é igual a 2 elevado a x, ou seja, o y é igual a 2 elevado a x. Para eu fazer o gráfico, eu vou precisar de um conjunto de pontos, né? Um valor para x e o outro para y, né? Então eu tenho aqui o x e o y, só que o y é igual a 2 elevado ao valor de x. E aí a gente vai formar nossos pares ordenados. A gente sempre vai pegar valores negativos perto do zero, o zero e valores positivos, tá? Vamos sempre pegar esses números aí. Então eu vou ter aqui, ó, vou colocar quando x vale menos 2, tá? 2 elevado a menos... Então o y vai valer 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2, o menos inverte a fração. Então isso aqui vai ser 1 sobre 2 elevado a 2. Isso aqui vai dar 1/4. Então 2 elevado a menos 2 dá 1/4. Bom? Então deu 1/4. Deixa eu apagar que eu vou ficar apagando. Isso aqui vai ser só rascunho, tá? Então esse aqui vai dar 1/4. Agora quando x vale menos 1, vamos formar outro par ordenado. Então eu vou ter que 2 elevado a menos 1, o menos aqui é só para inverter a fração, quando não tem nada embaixo é 1. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Elevar a 1 não muda nada, então 2 elevado a menos 1 dá meio. Então aqui vai dar meio. Agora esse aqui eu já vou colocar até de vermelho. Quando o x vale 0. Gente, qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1. Então aqui a gente tem o ponto 0 e 1. 2 elevado a 0 dá 1. Tá? Agora assumindo o x com valores positivos. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. Observa que à medida que eu estou aumentando x, o valor de y também está aumentando. Por isso que ela é crescente. E ela é crescente porque a base é maior que 1. Tá? No caso aqui deu 2. Aí agora é só fazer o gráfico. Vamos lá. Para fazer o gráfico é só a gente... Só a gente marcar os pontos, tá? O x está variando de menos 2 a 2 e o y de 1/4 a 4. Né? Então, vou chamar isso aqui menos 1, menos 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. E aí agora a gente vai marcar nossos pontinhos aí, ó.
Primeiro ponto, menos 2 e 1/4. Vamos dividir aqui, ó. Aqui está o meio e aqui está 1/4. Então, menos 2 e 1/4 está aqui. Segundo ponto, menos 2,5. O menos 2,5 está aqui. Ó, menos 1,5 está aqui, né? Aqui é o meio. E aqui 1/4. Terceiro ponto, 0 e 1. Esse ponto aqui ele é fixo. Toda função exponencial ela vai passar para esse ponto aqui. Ó. O x vale 0 e o y vale 1. Tá? Terceiro ponto, 1 e 2. Tá aqui. 1 em x, 2 em y. E o quarto ponto, 2 e 4. Tá? Aqui 2 em x e 4 em y. A função exponencial, ela acentua muito forte a curva, tá? O gráfico da função exponencial nunca vai cortar o eixo x, tá? Porque não tem raiz. E agora vamos aí tentar traçar esse gráfico. Ai, ai. Vem pra cá, ponto. Tá? E esse aí é o gráfico da função exponencial. Vamos ver aqui no livro que tá mais bonitinho que o meu, né? Olha aí. Então essa curva ela nunca vai interceptar o eixo x e aqui... Professor, Oi. vou perguntar um negócio. Esse aí é uma função crescente? Essa é a crescente. A crescente sempre vai da esquerda para a direita? Quando ela sempre, sobe? Sempre. E a decrescente ao contrário. Se você fazer ela ao contrário, vamos supor, da direita para a esquerda subindo, ela vai ser decrescente. Isso mesmo. Exatamente isso. Obrigado, professor. Nada. Olha aqui o gráfico da decrescente, ó. Tá vendo? Essa aqui foi da esquerda para a direita e subiu, crescente. E a decrescente vai da esquerda para a direita descendo. Tá vendo? Toda vez que a gente tiver aqui, ó, a base como sendo um número entre 0 e 1, o meio é o 0,5, né? Então ela vai ser decrescente. Aí aqui o livro fez o mesmo processo para montar aqui, ó. É como se eu tivesse essa função aqui desse jeito e a outra tava por aqui, ó. A do exemplo anterior. Mas aí foi o mesmo processo, né? Que o y é igual a meio elevado a x. E aí ele foi atribuindo, né? Os valores para x. 2, 1, 0, menos 1 e 4. E foi marcando os pontos e traçou da mesma forma, tá? Características... Beleza. Característica da função exponencial. Repara que o domínio é o valor que x pode assumir. X pode assumir qualquer valor, então o domínio dessa função exponencial é reais, tá? Já aí aqui ele põe assim, ó, ela é crescente quando a base é maior que 1. E ela vai ser decrescente quando a base está entre 0 e 1. Já a imagem, que são os resultados de y, olha só, os resultados de y sempre estão aqui na parte positiva, tá? Ó, tanto aqui quanto no exemplo anterior. Então aqui a gente tem que a imagem, que são os valores correspondentes de y, vão ser sempre números reais positivos e nunca vai dar o zero, tá? Então vai ser os reais positivos sem o zero, a imagem. Olha aqui, ó, imagem é igual reais positivos sem o zero, tá? Pessoal, de hoje é isso. Eu vou editar o vídeo para postar pra gente. E talvez na aula da semana que vem eu falo mais um pouquinho de função exponencial antes de entrar na logarítmica, tá bom? Abraço para vocês, boa noite e bons estudos. Professor, a aula da semana que vem é a última antes da prova? Pera aí, deixa eu ver aqui nosso calendário. Eu acho que tem mais, viu? Não, a gente tem uma aula no dia 2, né? Ou foi 18, tem 25 e 2 do 12. Ah, é o módulo 4, que você vai começar a explicar. Isso.
Essa do dia 2 aí podia ser uma revisão para a prova, né? Uai, podemos sim, podemos. Às vezes eu adianto o conteúdo que eu marquei pro dia 2 e aí no dia 2 eu faço uma revisão. Tá bom? Obrigado, viu? Muito Beleza, obrigado. Por professor. nada, gente. Boa Então, boa noite. noite, professor. Obrigado. Por nada, Ricardo. Tchau.